Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e este é uma entrevista especial. Você sabia que cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil possuem algum tipo de deficiência auditiva? Além disso, mais de 1 bilhão de jovens de 12 e 34 anos estão em risco de surdez. Isso segundo um estudo publicado na revista científica BMJ Global Health. O uso inadequado de fones de ouvido podem ser os responsáveis pelo aumento de perda auditiva. Vamos saber mais com a especialista em audição Camila Quintino. Olá, Camila, seja muito bem-vinda ao Entrevista Especial. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Camila, primeiro de tudo, para a gente entender, a deficiência auditiva, ela tem vários tipos de graus? Exatamente. A perda de audição, ela é classificada em graus, né? Muitas pessoas acabam falando em porcentagem de audição, mas universalmente a gente acaba classificando a perda auditiva em graus. Então, a gente pode ter uma perda de audição leve, uma perda de audição moderada, uma perda de audição severa e até mesmo a profunda, né? E com esses diferentes graus, a gente tem realmente aí um comprometimento na comunicação dessa pessoa. Agora, no caso, com relação a faixas etárias, né? O que é esperado? Porque quando a gente pensa em pessoas mais idosas, pessoas mais velhas, a gente meio que espera, aí você vai saber se eu estou errada ou não, que essas pessoas têm uma perda auditiva. Mas até que, a partir de qual idade essa perda auditiva, ela não tem relação com a idade, ela já é preocupante, é causada por algum outro fator externo, sem ser no caso da idade? A perda de audição, ela pode ser causada por diversos fatores. O envelhecimento do nosso organismo é uma das causas. Então, na verdade, esse comprometimento auditivo, ele pode afetar as diferentes faixas etárias. Então, a gente pode ter um problema genético ou hereditário que pode fazer, inclusive, com que um bebê nasça, né, com essa dificuldade auditiva ou até algumas doenças no decorrer da vida que podem levar aí como consequência uma perda de audição. Então, qualquer faixa etária pode ter algum comprometimento ou algum grau de perda de audição, por conta aí desse fator que está desencadeando essa dificuldade. Agora, com o nosso envelhecimento, as células do nosso corpo acabam envelhecendo, né, no geral, e inclusive as células responsáveis pela nossa audição. Então, é comum, é esperado, né, que a gente tenha realmente uma dificuldade auditiva por conta aí desse desgaste dessas células auditivas. Mas é claro que o grau dessa perda vai depender de outros fatores também, como, por exemplo, uma predisposição genética. Então, fala-se de uma perda auditiva por conta do envelhecimento a partir dos 60 anos de idade, né? Mas, se ela tem uma predisposição genética, ela pode ter esses sinais até mesmo antes disso. Ou, se ela teve muita exposição ao ruído ao longo da vida dela, né? Ela pode manifestar os sintomas da dificuldade auditiva até mesmo antes dos 60 anos. A perda auditiva nos últimos anos, ela está relacionada com o uso de fones de ouvido, de músicas altas, ambientes com som muito alto, Camila? Tem essa relação? Sim, sim. Já existem estudos mostrando que o uso excessivo do fone de ouvido, inclusive em intensidade muito alta, né? Então, com o volume muito alto, pode sim levar a uma perda de audição aí a médio e longo prazo, tá? Então, pelo desgaste realmente das células auditivas por conta aí da exposição a esses sons muito intensos. Então, é importante sim enfatizar,
né, o uso consciente do fone de ouvido e controlado, né? O que que a gente fala de uso controlado? Realmente monitorar o volume desse som que está sendo entregue pelo fone de ouvido. Então, fala-se de um monitoramento para não ultrapassar a metade da capacidade desse volume desse equipamento. No caso, a gente está falando de fone de ouvido, mas também tem as caixinhas de som, né? Que muitas pessoas acabam passando um pouco dos limites e aumentam demais. Esses ambientes que são, no caso, as caixinhas colocadas num ambiente assim, isso também prejudica a audição ou só o fone por estar direto no ouvido? Não, os ambientes muito ruidosos também são aí um risco, né, para a gente ter a lesão das células da audição. Obviamente que depende dessa potência, né, da caixa de som, do volume, do ambiente, enfim, de uma série de fatores, né, de quão forte estão esses sons. Mas, com certeza, eles podem sim danificar a audição, dependendo do tempo de exposição, além da intensidade desse som. Agora, Camila, quais seriam as soluções para perdas auditivas? Né, a gente sabe que a tecnologia ela tem avançado muito e com relação à medicina também, né? A medicina tem acompanhado toda essa evolução na tecnologia, trazendo soluções inovadoras para os pacientes. No caso das perdas auditivas, isso também tem algumas soluções que tem acompanhado toda essa evolução, toda essa melhora, no caso desses aparelhinhos para surdez, tem alguns específicos para, dependendo do grau, como você citou? Sim, houve sim uma evolução muito grande em relação à tecnologia dos aparelhos auditivos. Então, nos casos que é uma perda realmente irreversível, né, que a gente chama, e que precisa ser usado o aparelho de audição, a gente tem tecnologias variadas, né, muito sofisticadas, justamente para compensar essa dificuldade auditiva, mas também proporcionar uma facilidade na comunicação dependendo da necessidade de cada um. Então, hoje, os aparelhos auditivos, por mais simples que eles sejam, a gente consegue fazer uma conexão direta, por exemplo, com o celular, né, para ter uma transmissão do som como se fosse um fone de ouvido de forma controlada, né? Então, hoje a gente tem uma tecnologia que favorece as pessoas que realmente precisam desse recurso como uma forma de comunicação, para efetivar a comunicação no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, realmente com a socialização em família, os amigos, enfim. Então, hoje a gente tem aí uma tecnologia a favor dos usuários de aparelhos auditivos. Maravilha, Camila. E importante, né? Sempre que perceber que tem algo de errado, procurar um especialista para tratar, né? Exatamente. E quanto antes, melhor, né? Não deixar esperar piorar a perda de audição. Muitas vezes as pessoas acham que uma perda leve, ela não causa, né, tantos problemas na comunicação, mas quanto antes ela buscar ajuda, quanto antes ela começar o processo de tratamento e reabilitação, melhor vai ser para ela pensando aí no futuro, né? Melhor vai ser para esse cérebro receber todo esse estímulo que está faltando e melhorar aí a comunicação no dia a dia. Maravilha. Camila, foi um prazer falar contigo. Muito obrigada pelas recomendações, por trazer aqui tanta informação valiosa. Muito obrigada, foi um prazer e até a próxima. Prazer foi todo meu. Muito obrigada. E o Entrevista Especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau.